Olá, olá, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aguardando a galera chegar por aqui. Fiquem à vontade para mais uma interação nossa aqui nesse espaço. Bruna, Fabiana, podem ficar à vontade, chamar os amigos, as amigas. Vamos fazer esse espaço aqui interativo para aprendermos juntos. Boa noite, Fabiana. Seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando bem a conexão para vocês? Tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Mami, tudo bem? Vocês estão ouvindo bem o som, gente? A conexão está entrando bem para todo mundo? Tá bem? Tá ótimo? Então tá. Bom, pessoal, hoje é a nossa terceira edição da sequência de lives de prosa e propósito. A ideia é a gente ter esse bate-papo descontraído para a gente aprender através da jornada do nosso convidado ou da nossa convidada. Então a pessoa vai trazer a construção da sua jornada, né, da sua trajetória humana, seu desenvolvimento e juntos vamos acessar esse conteúdo e ver de que forma aquilo pode ser útil para o nosso próprio desenvolvimento. Então a gente pode aprender muito com exemplos um dos outros, ok? O nosso bate-papo hoje é com Alexandre Abrantes, né? Daqui a pouquinho ele vai estar entrando aqui, vou adicioná-lo na nossa conversa e a gente vai fazer esse bate-papo leve e descontraído. E o foco da jornada dele é a integração de corpo e mente, com uma saúde integrada, uma visão integral do ser humano. A gente tem essa tendência, né, de separar o que é corpo, o que é mente, o que é pensamento, o que é emoção, o que é racional, do que é sentimental, mas na prática tudo isso deveria estar integrado na nossa concepção de vida, porque assim é, né? A gente tem esse contexto de separar para aprofundar e conhecer, mas nós somos um todo. Então chegou a hora de juntar tudo isso, fazer essas conexões para a gente ter uma saúde mais integrada. Vou conferir aqui se o Alexandre entrou para poder adicioná-lo. Acho que ele entrou agora. Então daqui a pouquinho eu vou conseguir colocá-lo aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente. Estou aguardando aqui, processando. Olá! Oi, Ale, tudo bem? Eu tô virado? Você tá virado, tem que ajustar aí Tudo sua bem. tela pra gente. Tudo bem que a gente vai desconstruir padrões, né? Mas vamos devagar pra galera não se assustar. E aí, Boa, tudo boa. bem? Agora a gente está se vendo aqui no mesmo eixo, fica mais fácil para conectar. Então calma aí. Tô ajustando aqui. Pronto. E aí, querida, como é que você tá? Tudo bem aqui, a galera aí tá aproveitando para mandar um oi pra gente também, né? Passarinhos, cães, Oi, os oi, gatos, pessoal. a galera toda aí cumprimentando a gente. Muito É bem. verdade, verdade. Até a vizinhança tá animada aqui. Assim é bom, o público fica melhor aqui na nossa interação. Bom, gente, eu falei um pouquinho antes, né, do que é a ideia desse nosso bate-papo, é ser assim, leve, descontraído, como se a gente estivesse em casa mesmo, conversando juntos, numa roda, assim, numa mesa, e o Alê vai trazer a trajetória dele, a jornada dele, e a gente vai dar um enfoque de como que corpo e mente podem estar integrados, de onde surgiu isso na vida dele, as dificuldades de conceber isso no início, como isso está integrado hoje, e como isso pode servir de exemplo para a gente também fazer essas transformações na nossa vida. Então a ideia é a gente aprender um pouco com a jornada do Alê,
Vocês fiquem à vontade também para mandarem perguntas, comentários aqui. Eu sei que quem está falando acaba não conseguindo ler. Então, quando o Ale estiver falando, eu vou ficar aqui olhando um pouco para baixo para observar, ver se vem algum comentário ou pergunta para a gente. E a gente vai interagindo aqui. Vai ser dinâmico e produtivo para todo mundo, tá? Então, Ale, se apresenta um pouco da forma que você quiser. Se já quiser se apresentar contando sua história ao mesmo tempo, fique à vontade. Quando eu achar que cabe algum comentário ou se o pessoal trouxer alguma pergunta, alguma sugestão aqui, eu peço licença para você e a gente faz essa costura juntos, tá bem? Beleza, beleza. Maravilha. Tudo jóia. Bem, então, estou aqui, Alexandre Abrantes, né? Eu acho que essa minha... Eu vou começar a contar logo, vamos deixar fluir aqui. Eu acho que é algo que é comum a todos nós, né, humanos. Em algum momento nós nos percebemos separados ou excluídos ou sentindo algo faltante em nós e vamos em busca disso, né? Às vezes já começa desde cedo, dependendo da cultura, né? Se você já é inserido no meio religioso também, você já começa a ver isso desde cedo. No meu caso, eu comecei ali já desde criança, cresci numa família católica. Fiz o passo a passo, né, lá, né, fiz Eucaristia, né, Crisma e tudo mais, mas ainda não tinha as respostas que eu estava buscando, então eu fui depois procurando outras religiões, o Espiritismo, né, Umbanda, então fui pesquisando, fui passeando um pouquinho, as pessoas foram aparecendo na minha vida, me apresentando possibilidades, astrologia, que é algo que eu estudo hoje com um pouquinho mais de intensidade também, tarologia. Então, outros saberes foram se apresentando, medicina chinesa, e eu sempre muito interessante, ávido por conhecimento, ia lá consumindo. E sempre fui muito praticante de esportes e artes marciais, tá? Então, assim, as artes marciais, a grande maioria, né, é oriental. Então tem uma bagagem filosófica também por trás delas, né? Claro, vai depender muito do mestre, do professor que passa, né? Mas eu tive boas orientações, assim, tive bons professores, né? Que trabalhando bastante valores, e isso foi bastante interessante assim, na minha bagagem, na minha formação. Enfim, lá pelos 18 anos, né? Terceiro ano, colégio e tal, não sabia o que eu ia fazer no vestibular, né? Eu acho que é uma coisa muito comum, né? Às vezes a gente não está tão maduro ali nessa época ainda, né? Está meio que curtindo a vida, meio aquele momento de rebeldia, né? Querendo se desconstruir o mundo. Só um parênteses, Ali. Não sabia muito que... É bom falar isso, porque às vezes as pessoas vão te olhar e te admirar hoje como profissional que você é, a pessoa que você é, e acham, né? Tem aquela fantasia que foi tudo muito acertado, muito firme em você desde o início, né? Então mostrar isso, que eu também passei por algumas questões dessa de desconfiar do nosso caminho, de se perder um pouco na trajetória do propósito, mas depois entender que tudo estava interligado. Então, é muito rico você trazer isso, que você naquela época estava confuso, estava adolescente, perdido, quebrando padrões, e será que é esse caminho? Então, só para trazer isso para as pessoas perceberem, né, fazer essa conexão depois. Mas continua aí, Ale. Perfeito, né? É isso mesmo. Mas aí que tá, olhando para trás agora, você começa a entender as sincronicidades que se dão na tua vida, né? E quando você está atento, você vê que sempre acontece alguma coisa ali te indicando um caminho. E assim, de certa forma, sem querer falar em algo determinista, mas assim, parece que você pode escolher o caminho, né? Você pode escolher ir reto, você pode subir, descer, mas assim, você vai ter que passar por determinado check-in ali, né? Você vai ter que passar por determinado ponto ali. Então, independente das suas escolhas, e você vai ter liberdade aqui nesse meio do caminho, né? Nesse meandro, mas você ainda vai ter que passar em determinado posto ali, dar uma carimbada ali no teu passaporte, seguir a tua jornada mais à frente. E aí eu fico vendo assim, eu não sabia o que ia fazer, meu pai me influenciando de um lado, faz direito, o pessoal, meus amigos, pô, você é um cara criativo, faz publicidade. E aí até que encontrei um amigo de colégio, ele falou, cara, eu botei educação física para fazer para a UFRJ e tal.
Aí eu falei, pô, educação física, eu falei, tá aí, eu falei, vou botar na FRJ educação física, né, como primeira escolha. Mas assim, não era o que eu achava que ia passar, não era o que eu também sentia que ia ser o melhor caminho. Botei, sei lá por quê, não sei. Foi a única que eu passei. Por que será, né? Já era o universo conspirando, fazendo o caminho acontecer, né? Aí, uma vez começada a faculdade, pô, me encantei, assim, realmente me encontrei, né, de saber ali, entender um pouquinho mais a fundo o corpo humano, o funcionamento, né, disso e como... E aí eu comecei a entender o meu papel como um cuidador, um promotor de saúde, né? Então, assim, eu sempre pratiquei, mas sempre muito para mim, nunca olhei, assim, muito isso profissionalmente. E aí eu realmente senti essa chamada, assim, cara, olha só, você pode cuidar das pessoas também, você pode levar informação para as pessoas. E aí, eu sabe, aquilo me chamou assim de uma maneira tal, e eu fiquei encantado. E realmente, assim, eu tinha até então sido um aluno mediano, né? Não era um aluno que me destacava no ensino médio, assim, mas na faculdade, assim, eu gostava tanto. E quando a gente está. Eu tenho falado muito sobre isso, lido muito sobre isso. Você tem que estar entusiasmado. Você tem que fazer as coisas com entusiasmo. Que você não vê a hora passar, você mergulha, você vai a fundo, você tem prazer de falar daquilo, teus olhos brilham. E você naturalmente se torna uma ótima pessoa naquilo ali. Um ótimo profissional. Então, assim, e eu fui realmente caindo de cabeça e fui me tornando ali um dos melhores alunos da minha turma, do período, e sabe? Então, uma coisa foi levando a outra, e eu comecei a trabalhar desde o primeiro período do estagiando. Então, as coisas foram simplesmente acontecendo. E assim, numa proporção, né, foi muito legal. Eu fui na faculdade, eu fui fazer uma pós, e aí, novamente, eu vou escolher treinamento desportivo, não sei o quê, aquelas coisas já muito padrões. Aí eu falei, não, eu vou escolher administração e gestão de marketing esportivo, porque eu estava com intenção de coordenar uma academia. Nem coordenava ainda, né? Mas eu falei, já pensando, eu falei, vou fazer. E qual foi a matéria que mais me chamou a atenção? Gestão de pessoas e programação neurolinguística. Aí eu falei, cara, essa pós serviu como uma ponte para isso. Eu comecei a estudar isso. Aí fui fazer practitioner em programação neurolinguística para melhorar essa questão da empatia e tudo mais, né, da escuta atenta. E acabou isso, eu falei, tá, mas tem que ter alguma coisa a mais. Aí apareceu um amigo meu que era meu professor de Kung Fu. Vai começar um curso de acupuntura, você vai querer fazer? Tá. Eu falei, cara, tá aí. Parte energética para juntar com a parte física, tudo a ver. Aí, pum, aí fui fazer. Aí eu falei, já tá juntando um pouquinho de mente com corpo, com energia. Aí eu falei, cara, legal, tá dando samba aí, tô gostando. E foi assim durante um tempo, até que, ainda nesse anseio espiritual meu, né, essa coisa de... Essa dor existencial, né, essas questões assim, eu falei, cara, nunca tinha feito terapia, era um cara muito fechado, não era de expor os meus sentimentos, não confiava em ninguém, né, para me abrir para falar. Então era um baúzão, né? Por fora, rindo, brincando, tal, mas assim, não chorava escondido, tinha minhas questões, mas não me abria com ninguém, com pai, com mãe, com irmão, com ninguém. E já ia acumulando toda aquela bagagem, né? Então, assim, aí eu vejo hoje, assim, porque eu tinha realmente todo esse anseio de buscar alguma coisa fora, uma orientação, né, um guia, né, alguma coisa. E nesse caminho daí, novamente fui passando pelas religiões até cair no sistema Body Talk, que é a terapia com a qual eu trabalho hoje. E para mim foi bem arrebatador, porque assim, foi um divisor de águas, abriu a minha cabeça para muita coisa, e aí realmente eu me abri para o mundo, né? Então foi a minha experiência, foi isso daí. E aí eu comecei a ver quanta coisa ali, como estava sufocando a criança interior, estava entrando num lugar sério demais, preocupado com o desempenho, em pagar boleto,
em mostrar para o mundo que eu era capaz, que eu podia ser uma pessoa bem-sucedida, que um professor de educação física podia ser um cara bem-sucedido. Enfim, assim, era tudo na rodinha do rato ali, né? Rodando ali. E começou a abrir muito a minha cabeça. E eu comecei a me entregar para a terapia também. Para mim foi um caminho bem legal. Junto com isso também veio o yoga, que deu uma liga, né? Fez uma ponte assim, do espiritual com o físico, com a prática energética. Então, para mim, deu uma grande liga. Porque, assim, realmente eu entendi o yoga por trás da prática de posturas. O yoga como uma prática para você se conhecer, para você silenciar, para você meditar, se desapegar, levar como uma filosofia de vida, né? Levar o yoga para fora do tapete. E aí, junto com o Body Talk, se conversam muito assim, essas duas filosofias, né? Então, assim, para mim, realmente, então, assim, foi aí que eu comecei a integrar as coisas, né? Então, você me conhece sim. também. Né? Até então... Como amiga? Até então você está contando isso assim como retrospectiva, né? Mas quando você estava no fluxo ali, um passo de cada vez, você não necessariamente já enxergava essas conexões, né? Antes você estava com ferramentas ainda distintas. Lá no início da graduação de educação física era muito um cuidado voltado para o corpo, entendendo a saúde desse jeito, depois que chegaram os outros elementos. É isso que você está dizendo, né? Então, e hoje, você olhando da agora para a sua trajetória para trás, você consegue perceber que isso tudo já era um grande planejamento do profissional que você é hoje, mas que antes ainda não fazia tanto sentido. É por aí. Exatamente, exatamente. E aí é muita coisa, realmente hoje dá para falar assim, segue teu coração, sabe? Tem coisas que não faz muito sentido pro racional, sabe? Pra lógica. Tem muita coisa que você vai falar, se te dá uma vontade e todo mundo em volta vai falar, você tá maluco? Não é o melhor momento, você não tá com dinheiro para isso. Para que você vai fazer isso? Para que mais um curso? Para que aprender mais isso? Para que estudar mais? Né? Sentir de fazer, sentir um chamado, vou fazer isso. Então, assim, vai, nem que seja de curioso, sabe? Porque eu fui de curioso para um monte de coisa que muitas me serviram durante um tempo, outras me servem até hoje, não sei até quando também são ferramentas, instrumentos que eu vou utilizar, porque essa também é uma beleza da vida, né? Você não se apegar à ferramenta, né? Ao instrumento. Hoje você está aqui, está fazendo esse tipo de papel, com esse tipo de instrumento, amanhã pode pintar outra maneira para você que seja mais coerente. Legal, né? Se permite se modelar, né? Sim. Exatamente. Tá tudo bem. Você trouxe um gancho interessante ali, que eu acho que é legal você falar um pouco assim para o pessoal perceber, que você trouxe essa expressão, né? Yoga fora do tapete. Como é que é assim que você percebe o seu movimento, até mesmo de desconstruir dentro das ferramentas que você acessou, dentro dos seus percursos? Porque normalmente tem esse modelo, né? Eu estou ali praticando yoga dentro do tapete, fazendo o trabalho ali, o trabalho energético, corporal, espiritual, mas fora dali, como é que você pratica a filosofia? Como é que foi isso para você? Assim, como que você percebeu mesmo a essência disso e como é que isso se desdobra? Então, realmente, o yoga, assim, você está lá fazendo uma prática numa turma, né? É algo que você vai estar focado mais no indivíduo, né? Você tem um momento ali de maior silêncio, tem uma música, não tem uma interação entre os alunos ali durante a aula, então você está mais contigo. Mas, assim, é um lindo pano de fundo para você poder se observar. Porque você pode estar ali no teu tapete e tá uma pessoa super envaidecida. Eu quero ficar na frente, porque eu quero ficar em destaque. Olha como eu faço uma postura bonita. Olha como eu sou flexível. Aí dá uma olhadinha pro lado e... Nossa, eu acho que eu consigo ir um pouquinho mais do que aquela pessoa. Consegui, né? Ou então, não consigo. Também ela já deve fazer um tempão, não sei o quê, já nasceu alongada. Então, assim, se você tiver maturidade para começar a se observar nesses pequenos pontos, e uma coisa que para mim foi assim, fundamental foi quando um professor virou para mim e falou:
Observa a tua atitude na tua prática. Como você se porta numa postura que te desafia. Porque é assim que você se porta na tua vida. E Ale, como é que você encara o desafio? Repete a frase, foi justamente quando você foi falar, a frase que o professor falou te marcou, travou. Repete aí. Tá. Tá legal agora? Tá. Ok? Tá ouvindo? Tá? Ele falou assim, se observa como você reage frente a uma postura que te desafia. Porque é assim que você reage na tua vida fora da aula. Quando algum desafio se apresenta, fica numa postura difícil, de equilíbrio. Ah, não vou fazer não. Você é uma pessoa que foge dos desafios. Voltou aí? Parecia uma bolinha aqui rodando. Voltou? Travou de novo. Você falou como que a sua postura diante da vida. E aí, plumba, travou mais uma vez. Tá. Não, mas basicamente foi isso. Foi falando isso. E isso daí para mim foi uma virada de chave, né? Porque eu comecei a falar, nossa, vou começar a me observar na prática, porque realmente, assim, como é que é no desafio, como é que é essa questão da vaidade, como é que é essa questão da competitividade. E aí eu comecei a observar o lado sombra, vamos botar assim, né? Aonde que descambava para um lugar não saudável. Sim. Algumas coisas. Eu falei assim, olha que interessante. Mas beleza, vamos entender o que está por trás disso daí. Né? E aí eu comecei a investigar isso daí. E assim, o que é o levar por trás, para fora do tapete? É você entender os valores, porque o yoga é um sistema filosófico. Né? A prática de posturas é para manter a parte física do teu corpo saudável. A parte de pranayama, de respiração, para manter a parte energética do teu corpo saudável. Mas assim, e a mente? A meditação? E o que está por trás disso daí? Essa investigação do quem eu sou em essência. E aí é todo um trabalho de desconstrução. Você não pode nomear o que você é em essência. E aí você começa a trabalhar desapego, você começa a trabalhar impermanência, começa a perceber, então, que realmente assim, é um grande trabalho de desconstrução. E aí é que entra o yoga fora do tapete, que você vai levar isso daí para a tua vida. Sim. E sim, o meu caminho, né, é esse, né? Mas terapia é assim, várias terapias energéticas é assim, psicologia é assim, religião é assim, autoestudo é assim, astrologia, então tem diversos caminhos e todos eles se comunicam muito, né? A maneira talvez seja diferente, mas a essência em si, né, é muito parecida, né? Os nomes variam, a forma com a qual enxerga, mas chega no mesmo caminho, chega na mesma finalidade, né? E falando um pouco agora assim dessa parte da integração mente-corpo, onde você sentiu mesmo que fez o clique, que você percebeu ali assim, de fato está integrado, de fato a gente tem que se cuidar de uma forma integrada. Aonde que despertou isso para você? Foi alguma técnica, ferramenta, foi alguma questão que aconteceu no seu próprio corpo, na relação com as suas emoções, com a sua espiritualidade? Onde é que foi esse clique para você? Então, estudando um pouquinho mais através do talk, essa questão até da psicossomática também, né? Entendendo o efeito da tua mente, né? Dessa causação descendente, né? Do mais sutil para o mais denso, e as manifestações no teu corpo, né? De uma mente adoecida, né? Adoecida aí que eu digo com distorções, né? E estudando isso e percebendo em mim, né, porque eu sou um grande laboratório para minhas práticas, né? Eu aplico tudo em mim, experimento tudo antes para ver se dá certo antes de replicar em alguém. Então eu gosto de fazer para mim. E se eu achar que é legal, eu falo assim, tá aí, vou estudar isso daí, de repente eu vou compartilhar com as pessoas. É uma maneira que eu tenho, assim, eu gosto muito Tua técnica, de assim. Então, eu falo que assim, como diz uma grande amiga, assim, é como se tivesse um teflon aqui. Tem coisa que bate e cai, bate no teflon e não gruda. E aí você fala, tá bom, não é para mim. Tem coisas que já bate e fica. Aí você fala, nossa, fez uma diferença, vou me aprofundar nisso, vou me dedicar. E então comecei a perceber, sim, emocionalmente, quando você está emocionalmente muito agitado, tá?
muito identificado com alguma emoção, você sente isso no teu corpo, você sente isso na tua respiração, você sente isso na tua fisiologia. Então não tem separação, não tem como. Se você é uma pessoa que está existencial, uma separação, se sente excluído, isso daí é algo que às vezes está acima está no supramental, está acima de uma mente consciente e está impactando na tua fisiologia, no teu corpo. Você está lá deprimido, está triste, está fraco, está cansado, não tem motivação para fazer exercício, não tem nada separado. Então, assim, cuidar de um corpo, e aí você tem técnicas que vão trabalhar no corpo para melhorar a mente, você vai ter outras que vão trabalhar na mente para o corpo, e aí eu falei, cara, tá aí, eu quero saber um pouquinho de tudo, porque assim, eu quero experimentar o que me serve para poder conseguir trabalhar nessas vias diferentes, né? Sim. Entender o que é a prioridade para aquela pessoa. Sim. E isso já tinha essa abordagem, esse olhar quando você era estudante de educação física, ou isso não é tratado, isso não é cuidado nessa parte? Isso não foi nem suscitado nessa época? Nada. Assim, minha formação foi muito tecnicista, né? E assim, ainda vejo muito essa formação tecnicista, né? Assim, ainda é muito voltado ali para... Por mais que você tenha uma matéria assim, psicologia do esporte, uma eletiva, né? Mas é uma coisa longe. muito pincelada. Exatamente. Então, assim, não é uma coisa aprofundada, não tem esse olhar integrativo, né, do ser humano, ainda é uma coisa muito ali voltada para o corpo, né, para a fisiologia, entender a bioquímica, trabalhar em cima da fisiologia, prescrição. Então, assim, eu resolvi me especializar na educação física nessa área, assim, olha só, eu quero trabalhar com o corpo, com o movimento, de uma forma segura, mas eu quero entender do ser humano. Eu não quero ser um especialista no emagrecimento, em chapar a barriga, Não é a minha abordagem. É ter saúde. Você quer ter saúde de uma maneira integral? Corpo, mente, espírito? Então, beleza. Então, vem, vamos trabalhar junto. E como é que é esse olhar integrativo até dentro da sua própria jornada, né? Porque você veio de uma formação, como você falou, tecnicista, né, mais voltada mesmo pro segmentado, né, era corpo, cuidar, trabalhar ali, depois você começou a trazer ferramentas mais inclusivas, ferramentas já da espiritualidade, ferramenta da conexão mente, corpo e espiritualidade. Como é que é esse olhar, assim, o Alexandre de hoje, olhando o Alexandre da época do início da sua jornada? Existia, assim, talvez você, como aquele Alexandre do início, um certo preconceito com o Alexandre de hoje, que seria mais holístico, mais integrativo? Você percebe que algumas pessoas que te conheceram enquanto Alexandre lá no início da graduação e vendo agora, têm um olhar diferente? Estou trazendo essas questões porque isso acaba acontecendo, né? Quando chegam alguns clientes para se cuidarem comigo, ou amigos trocando informações, falam assim, mas eu olhando a minha trajetória, eu falaria que eu nunca seria essa pessoa que eu sou hoje, aquele famoso cuspir pro alto, né? Ou então, quando a pessoa está tão assim, com medo de dar essa transição de carreira, essa transição de vida, de falar, mas eu vinha de um mundo diferente, mais contido. Como que agora eu vou me apresentar? Como é que vai ser olhares dos outros? Como é que eu mesmo vou me reconhecer? Queria que você ilustrasse um pouco a sua jornada para as pessoas perceberem como é que é isso no dia a dia, o que você pode contribuir com essa visão anterior e o Alexandre atual. Beleza. Me lembrou até aquele meme, né? Assim, me tornei aquela pessoa que eu mais temia, né? Quem nunca, quem sempre. Mas... Cara, que legal isso, né? Que legal a gente poder se permitir escolher essas possibilidades, né? E experimentar um pouquinho disso tudo. Sim, eu acho que talvez o Alexandre lá atrás, ele tinha uma visão um pouco mais estreita em relação a isso, né? Um foco um pouco maior, um escopo maior ali no corpo físico. Mas eu nunca tive fechado para isso. Eu só não sabia que eu chegaria, de repente, nesse lugar aqui agora. Assim como eu também não sei pra frente, o que vem pela frente aí. Assim, né? Mas eu acho que a tendência cada vez é trabalhar de uma forma mais integrada. Trazer mais a espiritualidade para as técnicas com que eu trabalho e inclusive para a prática física. Tá? Então, realmente é esse olhar aí um pouquinho mais global.
E eu acho que, assim, em vários momentos a gente vai se ver desafiado, vai olhar para alguém aqui assim e vai falar, essa pessoa viaja, nossa, mas, cara, que parada louca que tá falando de energia, de não sei o quê. Então, assim, é normal ter preconceitos, porque a gente recebe esses inputs da sociedade. A sociedade ocidental, ela realmente é algo mais, ainda é muito cartesiana, segmenta demais, né, as coisas, tem muitos especialistas e não tem um olhar, às vezes, tão generalista. Sim. E assim, é natural ter preconceitos com aquilo que você não conhece, você torcer o nariz, mas assim, ok, tenha senso crítico, exerça seu senso crítico, mas não se feche às possibilidades de experimentar algo. E é isso, deixa o teu teflon funcionar. Às vezes vai bater e você vai falar, não, tem coisas que não fizeram sentido para mim no passado que fazem hoje. De repente, em algum momento, ouvir... É aquele momento assim... E eu ouvi falar de chakra lá, há 20 anos atrás... Tá louco, né? De repente, lá com 18 anos... Oi, fala, Lê. E acho que tá dando cortou delay. De novo, cortou, fala. Não, eu ia falar, de repente, eu há 20 anos atrás, quando ouvi falar de chakras, eu ia falar, nossa, a pessoa tá... Hoje em dia, para mim, super faz sentido falar sobre isso daí. Mas, assim, sobre uma abordagem diferente também. Não estou imaginando ali aquela coisa sistemática ali, mas, para mim, sobre um olhar de consciência, olhar até da mente, o chakra faz muito sentido, é uma representação do que representa a nossa mente. Estabilidade, relacionamento consigo, com o outro, segurança, tudo isso são questões nossas, né? Sim. São só apenas representados por centros energéticos. E na prática, né, como você está trazendo esse elemento, talvez não fizesse sentido a questão do Teflon, deixo a dica também, qualquer coisa que chegar para você te incomodou muito, anota e guarda. Daqui a algum tempo aquilo vai ressoar, vai fazer sentido. Tanto para o que bate e fica, adorei, quero guardar isso para mim, quero desenvolver, quanto o que bate, você fala que absurdo. Quando vai mexer, assim, quando a emoção vai no pico, guarda que daqui a um tempo aquilo ali vai fazer sentido, né? Vejo pela minha trajetória, né, mesmo coisas que eu falo assim, nada a ver, que papo de louco. Ou então assim, isso não combina. Por quê? Porque a gente vem dessa escola... tradicional, escola mesmo de ensino básico, e que tudo está dentro de caixinhas e que não se conversam, que não abre um campo, né? Que canso de repetir isso. Ai da gente, se fosse possível no nosso tempo aprender sobre as emoções quando a gente estava na escola. Quão diferente seria a nossa vida, né? Quanto que a gente poderia estar mais seguro, mais seguro, até para desenvolver outros projetos, ideias, cuidar de si, cuidar do mundo. Mas isso não foi... a gente não teve acesso a isso antes, né? As novas gerações estão tendo um contato maior com isso. Mas os professores ainda somos nós, né? Que ainda não estamos tão trabalhados dentro de si, mas já muda muito. E nessa construção, Ale, te vejo muito como um certo professor nesse processo, porque, para quem não conhece, gente, siga lá o perfil Ale, né, Ale Abrantes, né, no final tem um underline, não é isso? E a Ale tem uma postura muito didática, por isso que eu falei que eu fico falando que ele é bastante professora nos posts dele, nos vídeos, vocês vão ver. Ele explica tudo muito bem detalhado, é uma linguagem técnica, mas é acessível, você vê que tem conteúdo. E você traz essas conexões, né? Você colocou nos posts recentes seus falando disso, do quanto que a gente tinha uma perspectiva diferente. Eu me coloco como agente, porque eu também pensava assim, mas não dá para juntar isso com a espiritualidade. E que na realidade a espiritualidade é tudo, né? Se a gente olhar, a gente está no momento matéria, mas acessando o espiritual, que é tudo que nos conecta e não tem nada a ver com religião. Né? O quanto que a gente precisa desconstruir nosso olhar para o mundo para ver isso. E fala um pouco mais sobre isso, da sua visão da espiritualidade sendo um todo. Puxa um pouco do gancho de como isso fez sentido na sua vida. Traz um pouco disso para a gente, Ale. Beleza. Eu vou voltar um pouquinho na tua fala, tá? Ótimo. E quando você falou que se alguma coisa te incomodar, guarda, né? E tem um tempo aí que eu vi algum post de alguém, assim, bateu, doeu, pega que é teu. Por aí. Então, assim,
Se alguma coisa te engatilha, celebra esse conflito que apareceu aí dentro, anota isso e em algum momento você observa. Sim. Começa a olhar por que te incomodou, porque assim, é um conflito teu. Se está te incomodando ali fora, algo fora, é alguma questão tua. Então assim, olha, vai pesquisando, né? Leva isso para uma sessão de terapia, leva isso para o caderninho, né? Escreve, vai olhando, vai deixando, leva para a tua meditação e olha para isso daí. Então assim, só um parênteses que eu quis trazer. Agora, falando sobre espiritualidade e essa integração, eu mesmo também assim, senti muito isso. Eu acho que eu demorei muito tempo até cair essa ficha de amarrar as caixinhas, né, e abrir as caixinhas e falar assim, rapaz, eu tenho que ter caixinha, não tem que ter parede, porque caixa limita. E nós somos seres ilimitados, tem um potencial ilimitado. Para que eu vou ficar me limitando naquilo ali? Então, tá ouvindo? Porque ele tá dando uma travadinha assim na tela. Voltou. Tá. Enfim, tá. Tá falando da espiritualidade. Essa integração, assim, isso, para mim, eu também segregava muito, né? Eu falava assim, nossa, eu acho que as pessoas que trabalham comigo na parte física, elas não querem ouvir eu falar que trabalho com uma terapia, vão me achar esquisitão. Então, partia de mim o preconceito, um julgamento, né? E assim, se partir de mim, né? E aí demorou um tempo ainda para eu entender isso. Eu falo assim, nossa, eu tenho que desconstruir isso, porque não está fazendo sentido, né? Eu estou jogando contra algo que eu tô remando numa direção, mas eu tô remando com remo só, então eu fico rodando aqui. Eu falei, vamos lá, vamos ajustar essa direção. E aí eu novamente voltei o trabalho para dentro. E você acompanhou também isso daí, né? Essa minha jornada de integrar isso, até que realmente eu cheguei num lugar que eu me apropriei. Eu falei, cara, não tem nada separado, tudo que a gente faz aqui é espiritual. Então, assim, não tem que ter vergonha de falar o termo espiritualidade, falar que as pessoas vão olhar e vão, nossa, não tô falando de espiritualidade. Olha só, acreditando ou não, a gente vive aqui, tem algo que anima esse corpo. Não é só uma mente. Isso aí. Não é um ego. Né? Tem alguma coisa por trás. Então, assim, querendo você ou não, então, assim, para mim fez sentido falar assim, foi realmente um movimento libertador, né? Assim, do tipo, tá aí, não pode partir de mim o preconceito de falar das coisas, tem que ter liberdade para falar e para integrar. Então, a partir do meu processo, eu consegui fazer esse trabalho de integração e hoje, realmente, eu trago isso para as minhas práticas, para as aulas que eu dou, né? Para as minhas falas, para os vídeos, né? Então, assim, para os meus projetos. Então, é isso aí. E quando você trouxe isso, traz uma sensação de liberdade também, né? Liberdade de ser você, de agir, de fazer. Mas temos que assumir aqui, gente, eu assumo publicamente, que isso para mim também foi recente. A Lê também está nesse movimento recente. E não é fácil no sentido, então agora eu me aceito assim e vou fazer. Os primeiros movimentos saem tortos, saem esquisitos, a gente se olha, se critica, a gente mesmo se condena, se limita. Então, assim, é um exercício. Entender que o desenvolvimento, a transição, seja de que movimento que for na nossa vida, ela requer um processo. É gradual, deve ser feito com acolhimento, a gente percebendo, sim, a gente agiu daquela forma por tanto e tanto tempo e agora a gente está ampliando. Então, por vezes ampliar dói, por vezes ampliar é incômodo. E se acolham, percebam esse movimento como crescimento, mas que normalmente tem etapas de dificuldade, sim. Senti isso na pele, ainda sinto, né? A Lê também nesse mesmo movimento, né? Nós somos terapeutas um do outro, a gente troca sessões entre a gente, então a gente se conhece numa profundidade diferente. A gente não vai expor nossas particularidades aqui, porque não é terapia ao vivo, né? Mas trazendo esses elementos que, para vocês perceberem que é genuíno, para a gente também não é assim essa suavidade toda, é processo. Então, se acolham, permitam que vocês façam esse movimento de vocês, no tempo de vocês, mas sabendo que quando vira a chave, a expansão que vem é muito boa. Então, acolham as sombras, as dificuldades e vamos que vamos.
Por falar em integração, Ale, um assunto que andaram me perguntando aqui pelo direct, por mensagem, se eu abordaria esse tema aqui nos meus posts, nas minhas coisas. Eu não sou uma pessoa que tenho, não sou uma referência no assunto para falar sobre isso. Eu me interesso muito e vejo hoje o Ale como um grande contribuidor desse tema, né? Já até falei para ele que eu já me coloquei lá como uma das primeiras alunas desse projeto dele que ele está criando, que é falar mesmo dessa integração mente-corpo, mas não uma integração mente-corpo só psicossomática, né? Porque isso eu já aprendi, isso vem também de uma abordagem mais técnica, né? De uma graduação em psicologia, de alguns elementos que aprendem em outras graduações, mas integração mente-corpo falando do campo energético, do campo holístico, do campo espiritual, trazendo todo esse arsenal que ele tem de experiência para a gente. Conta aí, Elê, como é que a gente pode ver isso na prática? Como é que essa integração funciona? Como é que você usa essas ferramentas que você tem? O que você pode trazer para a gente de contribuição? E como é que está esse projeto aí no forno? Conta para gente. E a Lê sumiu. Beleza, querida. Mudou aqui, não sei o que aconteceu, o Wi-Fi. Eu não estou te ouvindo direito. A Lê quer guardar o projeto dos bastidores. Estou ouvindo. Ele não quer contar para a gente ainda não. Mas assim... Tô ouvindo. Tá? Solta o verbo aí que beleza. A gente quer saber. Não guarda para você só esse projeto não. Bota para o mundo. Conta aí. Então, vamos lá. Partindo então aí dessa proposta que você falou, você trouxe, né? Já é algo que eu estava pensando, não sabia ainda como formatar isso, de fazer uma jornada de escuta do corpo, né? Trazer através do olhar dos estudos que eu tenho feito aí nos últimos anos, né? Dessa escuta mais sutil do que o teu corpo traz, né? Então, assim, da doença como caminho, né? Do sintoma como uma fala do teu corpo a respeito de algo que está causando alguma distorção ali. Sim. Então, uma crença, uma maneira de agir, de pensar. Então, assim, é um processo de investigação. Então, vira e mexe, alguém comenta, nossa, estou com dor no joelho. Aí eu falo assim, tá, você está meio rígido em alguma coisa? Está com dificuldade? Aí a pessoa, nossa, é verdade, realmente, assim, eu tenho batido muito o pé aí em relação a determinado assunto que eu não quero ceder. Então eu falei, de tanto você bater o pé, o teu joelho está doendo. E aí a pessoa, nossa, então, será que é isso? Eu falei, provavelmente se você se permitir ser mais flexível, talvez essa dor daí comece a desaparecer. E assim, claro que não é, isso é só um exemplo simplista, né? É muito mais complexo do que isso, mas de como você entender um pouquinho mais essa dinâmica do teu corpo querendo se comunicar contigo, como isso pode ampliar assim, a tua visão e você começar a entender, mergulhar ainda mais no teu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Porque a partir do momento que você conhece a raiz de tudo isso que está causando dor, resistência, né? Sintoma, doença, você pode olhar e falar, tá bom, e qual é o caminho saudável? O que eu preciso fazer? Se eu estou aqui na sombra, qual é o outro lado? O que está na luz? O que eu preciso trazer que está aqui do outro lado? Se é a rigidez, eu preciso trazer mais flexibilidade. E aí pode ser uma flexibilidade tanto física, alongar, fazer exercício, quanto pode ser uma flexibilidade de caráter, ali, de pensamento, né? Então, tudo isso. Então, a minha proposta eu estou formatando ainda em quantos encontros que vão ser, mas é trazer toda essa linguagem do corpo, né? E você entender como decodificar de uma maneira simples essa linguagem e trazer ferramentas para que você possa se perguntar. Porque mais do que pegar um modelo pronto e falar, porque aí fica cartesiano demais. Dor no joelho, a rigidez, né? Então fica uma coisa... Não é isso, mas partindo desse insight, se faça perguntas, mergulhe um pouquinho mais nisso, escreva no papel, né? Onde que eu estou, de repente, sendo rígido nas minhas relações? Então, assim, a proposta é trazer informação para você se provocar uma reflexão, provocar um movimento aí interno de escuta. Ótimo. Escutar de uma maneira bem aberta, assim, o que teu corpo, o que tua alma está querendo se expressar através do teu corpo.
qual é a direção que ela está querendo guiar, porque às vezes a gente está batendo com a cabeça na parede, só que na verdade não é uma parede, é uma seta luminosa que está apontando para lá. Só que você quer ir para cá, por isso que você está batendo com a cabeça aqui. Aí quando você entende que é para virar para lá, você flui. É que nem um rio, você vai fluindo. Ótimo. E aí é aquela coisa de, que nem o Bruce Lee falava, né? Seja água, meu amigo, né? Então, assim, deixa fluir, porque a água ela não fica ali estagnada, ela vai arrumando uma brechinha, ela se infiltra, ela desce, e ela quer descer para se juntar com o oceano. Ela vai sempre buscar um nível mais baixo, porque o curso da água é esse, ela quer chegar no nível mais baixo para se fundir com o oceano. Ótimo, Ale. E a ideia desse movimento, desse projeto que está sendo concebido, gente, não é para formar terapeutas nesse momento, não. É instrumento para todos, é de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. No futuro, quem sabe, a lei amplia aí para os terapeutas se aprofundarem. Mas esse primeiro movimento é para todos nós, o público é qualquer um. Qualquer um que queira se conhecer mais, queira se apropriar, ganhar autonomia nesse processo de entender sintomas, entender o que o corpo está dizendo, não só pegar aquele livro e ler. Ah, como a Ale falou, dor no joelho é tal coisa. Mas não, como é que você faz uma investigação dentro de si mesmo? Então ele vai trazer essas informações, essa conexão com a energia, com a espiritualidade. Então uma visão integrativa mesmo do processo e serve para todos nós. É para leigos e para um exercício prático na nossa vida. Então, em breve, a Lê vem com essas novidades. Ok? A Lê voltou aí. A Lê hoje está meio brincando de pique-esconde aqui com a gente, mas está fluindo. Estamos processando. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu perdi a conexão do meu fone. Mas a gente está te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo pelo celular, mas está baixinho. A gente está te ouvindo bem. O som aqui está fluindo. Tá, agora... Tá. Tá aqui, tá bem. Tá bem. Fala. Agora tá legal. Tô ouvindo bem. Ufa. Tá. Não sei o que está acontecendo. Se a internet tá legal. Mas sem problema. Mas e a ideia... volta a tua fala um pouquinho. Você não ouviu o final? Foi isso? Final não, Não, que eu tô falando que a ideia do projeto ainda não é para formar terapeutas, ainda não é no nível técnico de formação. O primeiro movimento que você está desenhando é para gente como a gente, no sentido de gerar um instrumento para aprofundar o autoconhecimento, melhorar o seu desenvolvimento, te dar mais autonomia de entender esses sinais da integração corpo e mente para uma saúde integral. É lógico que é o primeiro passo, às vezes vocês vão se deparar com uma questão mais profunda, aí pode acionar o Ale, algum outro terapeuta ou terapeuta para ajudar nesse desdobramento. Mas a ideia é trazer essa ferramenta mesmo para você se apropriar e aprender a linguagem do seu corpo, entender e assim, digo aqui, gente, ó, selo de qualidade. Quando ele lançar, pode ir tranquilo, assim, conheço o trabalho do Ale, não tô aqui jogando confete à toa, não, gosto mesmo e recomendo, inclusive, eu falei que eu quero fazer, então, se eu quero fazer, já é um bom indicativo, não tô vendendo algo aleatório, não, tá? E, Ale, agora sim, para a gente finalizar aqui a gente daqui a pouco vai entrar nos 10 minutos finais, né? Me diz sobre o seu trabalho hoje, Ale. O que você está disponibilizando de serviço para as pessoas nessa visão integrada, né? Porque sabemos que você tem várias ferramentas, várias formas de cuidar das pessoas e quem compra um serviço já ganha o benefício de ter alguém que tem esse olhar integrativo. Então, mesmo que alguém esteja contratando o seu serviço como personal trainer, sabe que você já está ali com aquele olhar apurado. Então, assim, você já ganha um diferencial, gente. Então, mas conta um pouco, Ale, do que você oferece hoje numa forma avulsa e o que você está vislumbrando aí de uma integração mesmo, que a pessoa possa ter você como um profissional agregando essas ferramentas. Conta como é que tá, mesmo que ainda não esteja 100% formatado, qual é o seu desejo, o que você pode contribuir? Beleza. Bem, reforçando o que você falou sobre essa jornada, esse workshop aí, fiquem ligados porque no futuro breve. Tá, ele já está sendo desenhado, está no forno, no futuro breve ele vai ser lançado, tá? Então acompanha, quem tiver aí a poder acompanhar lá no perfil, eu vou lançar lá. E com todo um apoio da Súlia aí, porque realmente ela foi uma pessoa que incentivou
esse caminho, esse movimento, tá? Então, agradeço muito aí essa amizade, essa parceria também. E a ideia realmente é essa, é trazer um trabalho investigativo. É algo pessoal. E é claro que, assim, não é um intuito de formar ninguém, ensinar uma técnica para você a trabalhar, atender, não é esse o escopo. Mas, assim, depois, precisando de alguma coisa, querendo, eu vou estar sempre disponível para poder orientar, para poder encaminhar também, enfim. E, além disso, daí que é algo para um futuro breve, hoje eu ofereço, né, um trabalho com personal training, com consultoria. Então, a consultoria pode ser desde uma consulta que a gente faz, e aí eu vou fazer todo um direcionamento sobre a prática de atividade física para aquela necessidade daquela pessoa, tá? Desde um trabalho acompanhado ali presencialmente ou virtualmente, né? Hoje tem essa possibilidade aí de você estar remotamente acompanhando. Aulas em grupo também, como aula de yoga, tá? É outra coisa que eu ofereço. E os atendimentos particulares passam por... Aí, como tem um leque de ferramentas aí onde eu acabo utilizando mais o Body Talk, né? Porque ele me traz através do Body Talk eu consigo agregar diversos saberes. Então, para mim é uma ferramenta assim muito... Não é uma ferramenta, é um sistema que tem um monte de ferramentas dentro. Então, para mim, isso é muito enriquecedor, me dá uma liberdade muito grande de trabalhar de forma intuitiva, mas com uma estrutura. E aí eu faço essa ligação, né, com a atividade física, porque você vai entender que aquela pessoa ele tem uma necessidade de praticar também um exercício, então ajuda nesse direcionamento e tudo mais, então e vice-versa, né? Como eu falei, somos seres integrados, né? Você tem que cuidar de tudo. Você não vai cuidar só do físico, fazer uma prática esportiva e achar que não precisa cuidar da sua mente. Fazer um detox mental de todo o lixo que você consome vendo Jornal Nacional ou lendo fake news aí e os haters aí, ou amantes ou haters do governo aí, né? Então, assim, tudo isso é alimento que você leva para a tua alma, para a tua mente. Então, assim, a proposta é trazer esse olhar realmente integral através da educação física, do body talk, do yoga. E então, assim, você falou sobre questão avulsa ou não. Tem a possibilidade de um atendimento mensal, de um atendimento avulso, ou de fechar pacotes também de atendimentos, que eu acho que é algo bem interessante, porque nós sabemos que tudo é um processo, né? Dificilmente em um atendimento, em uma conversa, algo mais profundo vai ser tocado ou vai ser revelado, né? Na verdade, é que nem chegar num pronto-socorro, numa emergência ali, com um corte muito grande ali no peito, né? E aquilo ali vai ser emergência, aquilo ali que vai ser olhado, mas às vezes tem uma coisa muito pior ali no fundo, por trás daquilo ali, que no primeiro momento não dá para ser visto. Você tem que estancar aquela hemorragia, tem que suturar aquele corte ali, para depois você acessar umas camadas mais profundas, né? Então a proposta hoje é fazer também uma sequência de encontros, uma mini jornada, né, por assim dizer, e que leva aí em torno de 1 mês e meio, né? Com acompanhamentos que podem ser semanais ou quinzenais. E aí sim, proporcionar um mergulho um pouquinho mais fundo aí, entrar em contato com questões mais profundas, e aí sim, começar a virar diversas chavezinhas aí para promover mudanças significativas na vida. Ótimo. Buscar a saúde de uma maneira... Até é importante puxar esse gancho aqui do que o Ale está falando, quando as pessoas falam para mim, Su, me indica algum profissional para cuidar de mim, porque às vezes as pessoas ficam inseguras de ver pela internet e tudo. É sempre importante vocês conhecerem a formação desse profissional, dessa profissional, e perceberem também a forma com a qual a pessoa lida com o outro, né? Porque ali diz nas entrelinhas que cuidado você vai ter, como é que vai ser esse acompanhamento.
Porque como o Ale falou, assim, em uma sessão você dificilmente acessa uma coisa mais profunda. Então se permita fazer um trabalho contínuo, mas também perceba que às vezes vocês vão contratar algum serviço avulso com alguém por aí, e principalmente nas técnicas que são mais integrativas, mais energéticas, às vezes você vai numa profundidade muito grande, acessa um conteúdo bem denso, bem difícil, e depois você fica solto no mundo. Então, assim, já aconteceu de pessoas chegarem para mim, depois de terem vindo de alguma sessão, de algum outro lugar que acessou um conteúdo muito doloroso e ficaram soltos, perdidos. Então, é importante vocês terem alguma forma de, algum profissional de referência para fazer um acompanhamento. Se você quer trabalhar em profundidade, cuidar de feridas mais profundas, busque sim uma jornada, um pacote, um acompanhamento maior para você conseguir virar essa chave, né, sendo bem cuidado, bem orientado. Então, fica a dica. Confio muito no trabalho do Ale, ele tem essa proposta integrativa, caso não seja para vocês fazerem com a Ale ou comigo, mas que busquem alguém que vocês de fato percebam que a pessoa se aprofunda na técnica, que a pessoa se cuida, que a pessoa se recicla, que a pessoa está em constante movimento de aprendizado e crescimento, porque senão vocês podem acabar de fato se prejudicando nesse processo e as pessoas ficam com aquela imagem, né, de que terapia não funciona, que não vale a pena. Então, assim, percebam que é um ato de amor próprio escolher uma pessoa de qualidade, um profissional de qualidade para auxiliar nesse processo. Então, recomendo que sigam a Ale, sigam a página dele, tem muito conteúdo bacana para vocês acessarem, aprenderem ali. Ele como profissional, como terapeuta é maravilhoso, então assim, também recomendo caso queiram experimentar e ver. E aguardem que em breve o Ale vai lançar esse projeto, né, que é uma ferramenta, que é uma vivência para vocês investigarem, conhecerem mais sobre si e essa integração mente-corpo. Pode deixar que eu vou ficar perturbando ele nos bastidores, que eu também sou muito interessada nessa disponibilidade logo. Então, né, vamos aqui continuar nesse acesso, tá? Ale, agradeço muito a sua participação. Deixo aqui os minutinhos finais para você agradecer, falar, mandar sua mensagem final. Temos 2 minutos, Ale, antes de cair. Beleza. Então, vou levar menos do que isso. Quero só agradecer aí mais uma vez o convite da gente fazer a live juntos. Admiro demais o teu trabalho, te admiro como pessoa. A gente tem uma afinidade bacana pra caramba, né? Uma confiança muito grande, né? E um apoio, e isso que você trouxe das pessoas buscarem uma rede de apoio é algo muito importante. Então, assim, procurem sempre, e pode ser um amigo, pode ser uma pessoa confidente, mas alguém que vá estar ali para te apoiar, porque, assim, acessar um conteúdo delicado e doloroso e depois te soltar no vento é complicado. Você vai ficar à deriva e provavelmente vai procurar a primeira tábua de salvação que aparecer, que talvez não seja a melhor. Então, assim, ter um apoio ali de alguém que pode realmente, e aí, novamente, profissional, pessoal, indo à tua rede de contatos, busca uma pessoa sensata ali que vai estar do teu lado, vai te trazer esse apoio, vai te trazer essa segurança, para quando tiver nesse momento delicado, puder te dar um ombro ali, te estender a mão e te ajudar a passar por isso daí. Porque a caminhada é de cada um vai caminhar sozinho, os próprios pés, com as próprias passadas, mas em alguns momentos uma mão estendida te ajuda a passar por um terreno mais lamacento aí, onde você começa a afundar um pouquinho mais e depois você continua a tua trilha, a tua jornada. Então, agradeço muito aí, Súlio, o convite, poder falar um pouquinho mais sobre isso, é algo que me brilha os olhos, né? Me entusiasma. E a hora passa, né? Então, assim, espero ter contribuído também para quem participou aí assistindo, né? Seja agora ao vivo, seja depois. Então, fica o convite também de entrar em contato, conversar. Estou aí sempre aberto, super acessível. É um prazer poder falar, tirar dúvida. Então, só chegar. Isso aí, gente. Gratidão a todos que participaram, de fato estavam aqui com a gente. Gratidão, Ale, mais uma vez por essa participação aqui conjunta nossa ao vivo. E em breve, quem sabe, lançamos um produto juntos, né? Vamos conjugar os nossos saberes também. Gosto muito da nossa parceria, então vou deixar a live salva aqui. Quem não pôde assistir, quiser assistir de novo, encaminhar para alguém. E até a próxima, gente. Obrigado.
Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, Suzy. Obrigado. Valeu.